Hoje nós precisamos falar sobre direito internacional público. Eu sei que parece uma matéria um pouco difícil, um pouco chata, mas eu prometo deixar o mais simples possível para todos vocês. Então pega aqui na mão do poder estatal e vem comigo. O que eu queria começar discutindo com vocês é o conceito de soberania. A Constituição Federal de 1988 contempla em seu primeiro artigo e primeiro inciso o princípio fundamental que talvez seja o mais importante a ser protegido e que garante o poder de decisão estatal, que é o princípio da soberania. Soberania é um atributo do Estado que confere a ele poder de decisão. Em palavras diretas, soberania é o poder consolidado de decisão que um país tem sobre o seu próprio território. No final do dia, quem decide o que acontece com a França é a própria França. Quem decide o que acontece na África do Sul é a própria África do Sul e assim por diante. Cada país cuida do seu próprio rabo e outras nações ficam impedidas de interferir diretamente nas decisões de outro país soberano. É por isso que direito internacional público é uma matéria tão complicada de se ver colocada em prática, porque as portarias e as recomendações internacionais que deveriam valer para todos os países ditos civilizados eventualmente, e na maioria das vezes, na verdade, esbarram no princípio da soberania. Por exemplo, a Carta das Nações Unidas, ela diz que uma das missões da ONU é, abre aspas, desenvolver relações entre as nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Legal. A gente falou aqui então de igualdade de direitos. Entretanto, muitas nações oficialmente decretaram leis que restringem liberdades e criam desigualdades. A questão de gênero em diversos países muçulmanos, por exemplo, que diferencia e limita os direitos das mulheres, ou até mesmo a questão LGBTQ em diversos países que até hoje, sim, criminalizam a homossexualidade. Como é que a ONU pode atuar nesses casos para zelar justamente por essa igualdade de direitos dos povos do mundo? Bom, não pode fazer muita coisa, na verdade. Ela pode baixar portaria, ela pode decretar sanções a esses países, mas no final do dia, por conta do princípio da soberania, ninguém, nem mesmo a ONU, pode interferir dentro desse país. Não importa a injustiça que esteja sendo cometida. Se essa injustiça foi determinada através dos processos oficiais daquele país, daquele governo, a soberania acaba protegendo, sim, essa injustiça. E por que diabos eu estou falando tudo isso aqui hoje? Sim, meus amigos, é claro que é por conta da Amazônia, mas principalmente por conta dessa hipocrisia generalizada que ronda o tema. Desde a cúpula do G20, Macron, o presidente da França, Merkel, a chanceler alemã e Bolsonaro, o dono do parquinho, vem se engalfinhando em debates pouco construtivos e recheados de segundas intenções. Alerta aqui de destruição do mundo poliana de todos vocês. Nem o governo francês é o maior defensor da biodiversidade e da natureza e nem Bolsonaro é o grande combatente pela soberania nacional contra a mentalidade colonial europeia. Os dois estão mentindo. O que está acontecendo na Amazônia é bastante complexo, como quase tudo que envolve política internacional. Mas, se eu puder tentar explicar isso de forma simples e direta, eu descreveria essa queda de braço entre Brasil e Europa no que tange a defesa da Amazônia da seguinte forma: é um conflito de interesses entre os objetivos do agronegócio brasileiro e o imperialismo europeu. Eu explico para vocês. Macron, assim como Trump, assim como Merkel, possui muito menos interesse em proteger a biodiversidade da Amazônia do que proteger os negócios de seus monopólios nacionais na região. Algumas das empresas que mais desmatam a floresta amazônica, por exemplo, são empresas
francesas. Alguns gigantes bancos franceses, como o BNP Paribas, estão vinculados ao desmatamento. E isso, segundo o relatório da Amazon Watch, em dados que foram retirados do Business e Human Rights Resource Center. E agora, com a queda da fiscalização e o quase suporte que o governo Bolsonaro fornece ao desmatamento por conta das madeireiras e do agronegócio, países como a França e a Alemanha estão super bolados, porque não querem ver o seu terreno de exploração eliminado em função do agronegócio brasileiro. Então, você deve pensar da seguinte forma: mas Caio, entre os europeus explorarem na miúda, não é melhor a gente explorar na caruda? Bom, eu não gosto de concordar muito com esse tipo de informação, porque foi justamente esse tipo de pensamento que elegeu esse governo, né? Ah, já que uma coisa tá ruim, bora mudar, mesmo que essa coisa nova seja muito pior e muito horrorosa. A gente trocou o ruim pelo pior ainda. Mas o principal problema da vulgarização, da exploração da Amazônia que Bolsonaro está promovendo hoje é que isso serve de pretexto justamente para essas nações europeias meterem ainda mais o bedelho em nossas decisões. Essa é a desculpa perfeita que eles queriam. Eles vão dizer o seguinte: olha lá, tem um louco no poder, na presidência do Brasil, acabando com a maior floresta tropical do mundo. A gente precisa intervir. É por isso que fazer política é importante, jogar o jogo do discurso é importante. Porque se a gente não faz isso, nós caímos nessa queda de braço da quinta série e abrimos brecha para a limitação da nossa soberania nacional. O que eu quero que você entenda no final de tudo isso é que a gente precisa deixar de lado esse maniqueísmo, essa dicotomia de que existe alguém que é bom e alguém que é ruim no cenário de interesses econômicos e políticos mundial. Porque no final das contas, o que o Brasil quer, o que a Europa quer e o que os Estados Unidos quer é somente uma coisa: lucro, dinheiro, gerar capital. E nós, enquanto Brasil, queremos exatamente a mesma coisa. E daí vem toda essa discussão e todo esse debate. É muito importante que a gente entenda que no sistema capitalista mundial não existe gente boazinha querendo salvar a floresta, porque a floresta, assim como todas as coisas na lógica capitalista, só serve para uma coisa: gerar lucro. E não importa quem vai ganhar essa queda de braço, se é o Brasil ou se é a Europa. O que eu posso ter certeza em te afirmar é que a floresta vai perder. E se a floresta perder, o Brasil, por consequência, invariavelmente, também perde. O meu nome é Caio Blanco e hoje eu vim dizer para vocês que na lógica em que a gente vive e no meio dessa crise da Amazônia, não importa nada a não ser a grana, a bufunfa, meus amigos.